Oi, gente! Está começando mais um episódio do Radar de Inovação. E vocês sabem, todo mês a gente mergulha em temas ligados ao ESG. No episódio de hoje, o foco é governança. Vamos entender como estruturas bem definidas e práticas transparentes fortalecem a gestão e contribuem para a sustentabilidade dos negócios. Para isso, vamos conhecer de perto as iniciativas da Randon Corp, com destaque para as ações que podem inspirar outras organizações. Antes de chamar nosso convidado, eu quero lembrar, quando falamos de ESG, falamos para a Corsan, construindo hoje um amanhã sustentável para as novas gerações. Esse é o nosso legado. BH é a energia que vem do campo e do campo para todo mundo. BH 20 anos, reinventar o futuro agora. Randon Corp constrói o amanhã com ações sustentáveis. E Lojas Renner S.A. tem um compromisso com soluções sustentáveis. Agora sim, eu quero chamar o nosso convidado, Marcos Batistucci, vice-presidente de Cultura e Pessoas da Randon Corp. Prazer te receber aqui no Radar de Inovação. Edu, o prazer é todo meu. É um privilégio estar aqui e poder compartilhar um pouco das ações nossas lá na Randon Corp com esse grupo aqui no Radar de Inovação da RBS. Perfeito. Eu quero então já começar pedindo que tu compartilhe o que o vice-presidente de Cultura e Pessoas tem a ver com ESG. Você sabe que a ESG é uma prática transversal na organização e é curioso você perguntar isso. Ontem a gente tem um comitê de ESG que participa um grupo bastante amplo da organização. Eu tenho pessoas de marca e reputação, relações com investidores, compras, o líder do centro de serviço compartilhado, área de meio ambiente, área de negócios. E a gente se deu conta ontem, discutindo nesse comitê, que ESG tem tido uma faceta de sucesso dentro da Randon Corp, porque ela não está atrelada a uma área, né? Ela está de maneira transversal se organizando dentro da Randon Corp. Então, isso faz parte do nosso DNA, né? E principalmente quando a gente está falando de pessoas, né, e cultura, a área de pessoas e cultura tem um papel importante de fomentar, né, essa cultura de planeta, pessoas e negócio, que são pilares estratégicos da nossa própria ambição ESG que move os nossos negócios, né? A gente deve falar no decorrer do nosso bate-papo, né? Nós temos metas bem estruturadas, que é para promover a evolução, né, do nosso sistema de governança ligado à parte social, de negócio e de pessoas dentro de todo o grupo e dentro de toda a Randon Corp nas verticais de negócios, nas 5 verticais de negócios que a gente tem hoje. Muito interessante falar isso das metas, porque é uma sinalização de que o ESG não é para quando sobra tempo, né? Acho que isso ainda está muito incrustado, que a gente faz tudo do jeito que sempre fez, e quando der tempo, quando tiver um recurso, quando tiver uma equipe, a gente aciona as práticas ESG. O que está me trazendo é o contrário, né? ESG é um objetivo e está na obrigação dos times perseguir. Eu te diria que está no DNA da organização, né? Desde muito cedo, né? Como a gente olha algumas práticas que estão em torno, né? A gente tem o Projeto Florescer, que cuida de jovens na idade escolar, que veio lá da fundação, né? Do próprio fundador, do seu Raul, né? Então isso vai se materializando à medida que a empresa vai se profissionalizando. E hoje a gente tem sim metas ESG que foram construídas lá em 2021, algumas com vencimento agora, final de 2025, outras para 2030, eu posso citar algumas, né? Então a gente a gente quer reduzir em 40% as nossas emissões de gases de efeito estufa, zerar, né, a nossa disposição em aterros, ter 100% dos nossos resíduos reciclados, dobrar o número de mulheres na liderança, podemos falar de algumas iniciativas aí no decorrer do nosso bate-papo, né? E ampliar a nossa participação de novos produtos, né? Principalmente do ponto de vista de descarbonização, não só de redução de pegada de carbono. Então ela faz parte na íntegra, né, da nossa gestão. Não bastasse isso, o nosso C-Level, né, o nosso grupo de vice-presidentes, também tem metas ESG atreladas até o seu próprio bônus de longo prazo, de retenção de longo prazo. Então, a governança do modelo de ESG faz parte estruturante do nosso modelo de gestão dentro da Randon Corp. A gente falava aqui no bastidor, tu chegasse há pouco tempo na Randon Corp, né? Queria que tu contasse um pouquinho isso, assim, de chegar na organização e ver um planejamento que ele já existia e como tu te integrou nele.
Você sabe que a gente brincava realmente nos bastidores, né? Quem conta os meses está apaixonado. Eu tenho 6 meses de Randon Corp, né? E é muito fácil se acostumar com uma empresa que tem alma. Isso é muito importante. E fica mais fácil ainda falar de ESG numa organização que tem a preocupação legítima de desenvolver o entorno de onde está presente. O que eu encontro na Randon Corp, né? Primeiro encontro na Randon Corp, um ambiente super favorável, né, de gente do bem querendo produzir muito mais além do que o lucro que a organização tem por si só definida. E esses são exemplos que a gente pode citar de diversas fontes, né? Se você pegar a própria recuperação aqui do Rio Grande, eu não estava presente, vivi essa dor, né, lá longe de São Paulo, mas com a máxima empatia, e hoje estando aqui percebo, né, o desafio que foi. A Randon Corp teve presente em várias iniciativas, né? A gente ajudou na reconstrução de infraestrutura rodoviária, até porque a gente tem muita tecnologia ligada ao transporte. A gente teve uma ação com microempresários, né, com o empreendedorismo local. Aqui em São Leopoldo tivemos o maior impacto numa das nossas unidades, e não só cuidamos das nossas pessoas, como também ajudamos o microempreendedor local, né? Trabalhamos com ações sociais ligadas à educação, já que a gente tem o Instituto Elisabetta Randon, né, que apoia a educação, e por lá a gente também teve um investimento alto de direcionar as doações e muito mais, direcionar o nosso investimento social privado para ajudar a recuperação das escolas e da educação. Então, quando a gente entra numa organização que tem isso já propriamente definido no seu DNA, né, olhar para as metas ESG e discutir isso internamente, claro, tem as suas dificuldades, tem as suas discussões de alocação de recurso, tem as suas proposições de metas, né, tem um trabalho complexo por trás, né? Eu acho que vale a pena depois a gente citar um pouquinho do tamanho da Randon Corp, mas é fácil, né? É fácil dizer que se está no DNA, isso acontece naturalmente. Então foi isso que eu encontrei. Encontrei uma empresa que guarda a sua tradição, mas não é tradicional, né? Quando a gente depois pode falar aqui, eu vou citar aqui para ti alguns modelos de projetos que a gente tem de tecnologia. Uma empresa que é de capital intensivo, mas cuida da forma das relações com os fornecedores, com os clientes, com os seus funcionários, né, com a sua comunidade. Então eu encontrei uma empresa que realmente quer crescer, produzir, gerar lucro, mas desenvolver o seu entorno, né? Então foi isso que eu encontrei desde que eu cheguei e venho confirmando isso nos meus 180 dias de companhia. O desenvolver o entorno tem quase que uma contradição super relevante e super gratificante. Eu imagino que tem a meta, tem o número, mas o impacto que se tem também não é tão mensurável assim, né? Tu consegue medir quantas ações foram feitas, quantas pessoas foram impactadas, mas o impacto na vida das pessoas é o que foge um pouco, né, dessa dureza dos números, né? Tentar te citar alguns exemplos, né? Então, de ações que decorrem no dia a dia e que podem materializar isso que você está me perguntando sobre impacto para as pessoas. Muito antes, por exemplo, da NR1 aí falar das doenças psicossociais, nós fizemos um trabalho, um piloto, parece contraditório, um piloto de 1.900 pessoas está longe de ser um piloto, né? Mas fizemos um piloto com 1.900 pessoas olhando áreas de risco, atividades de risco, para identificar, né, situações psicopatológicas e como é que a gente endereçava isso. 230 pessoas foram encaminhadas para orientação e nós chegamos ao ponto de relocar pessoas de função que diziam para a gente: puxa, Marcos, olha, não é aqui o meu lugar de pleno trabalho, não é aqui que eu me realizo. Tá tudo bem, a gente pode te relocar numa outra função que te realize, reduzindo o teu risco, né, e reduzindo o risco de acidente para a companhia. Isso é responsabilidade, isso para mim é ESG na veia, né? Quando a gente olha, por exemplo, o programa que a gente tem, nós temos um programa, dentro de uma das metas de ESG que a gente tem, nós tínhamos a meta de dobrar a liderança feminina até 2025 e vamos fazer, estamos aí à beira de completar a meta. Então iniciamos lá em 2021 um programa chamado Jornada Delas, né? Que foi desenvolvendo mais de 520 mulheres para poder alcançar cargos de liderança, desde que
elas queiram, né? Assim, isso também é um outro ponto importante, né? A gente precisa criar espaço para as pessoas se desenvolverem no local que elas desejem, né? De novo, para mim, isso é SG na veia, né? Olhando, escutando as pessoas, ajudando as pessoas a crescerem, a se desenvolverem. E hoje nós temos aí, beirando mais de 25%, uma indústria que, pela sua origem, né? Não só aqui no estado, mas em todo o Brasil, muito mais com a presença masculina, ter mais hoje quase 25% de mulheres na liderança é um grande exemplo de evolução. E a gente vai continuar evoluindo nessa meta, não pela meta, mas pela equidade, né? Por criar espaços para que tanto as mulheres, né, quanto os negros, né, quanto outros classes minoritárias possam eventualmente ter presença, né, na organização e ter a mesma condição, né, de desenvolver e de se propor a uma posição desde que seja do seu desejo. Então, olhando também para o que aconteceu, por exemplo, na questão das enchentes aqui, né? A nossa operação aqui em São Leopoldo teve 300 famílias impactadas. Nós não tivemos dúvida, nós paramos a operação, criamos uma força-tarefa e tivemos engenheiro olhando questões estruturais dentro da organização, assistente social acompanhando, tivemos reabilitação do ponto de vista psicológico para as famílias, né? E estão todas aí de volta à operação, trabalhando com a gente, né? E aí você diz, puxa, a família vai ficar grata, mas a gratidão que tem internamente de você ter realmente, no momento de necessidade, entender o teu papel social, de contribuir com o entorno, de ajudar o entorno a se desenvolver, te fortalece como organização, fortalece o teu vínculo com os funcionários e cria uma empresa muito mais forte para superar qualquer desafio que venha pela frente. Esses projetos que realoca pessoas, que promove liderança feminina, como é que se escuta as pessoas numa organização que tem muita gente? Olha, não tem outro caminho senão ter uma liderança que tenha escuta para isso, né? Puxa, Marcos, todo mundo está no mesmo nível de preparo, não é uma jornada, né? Até porque certamente quando você assumiu uma nova posição, eu assumi uma nova posição, a gente não estava plenamente preparado. Então, é um exercício diário da gente construir uma liderança que tenha uma escuta ativa, né? Para que a gente possa capturar cada vez mais o desejo das pessoas, as preocupações das pessoas. Claro, temos diversos outros canais, temos o canal de ética, de código de conduta para dar vazão a questões internas, né? Temos a própria área de pessoas e cultura que participa presente das unidades, do trabalho. Então nós temos vários canais onde a gente pode capturar, né, o desejo das pessoas, né, e as preocupações das pessoas para a gente ajudá-las a não só se desenvolverem, para que a gente também possa melhorar a nossa gestão no dia a dia. Pelo que eu tô entendendo, assim, o líder também, ele carregar um pouco a bandeira da missão da empresa, né? A questão que tu falou tá no DNA da empresa, tem que estar no do líder também, porque senão fica só na camada superior da empresa e não se torna uma prática de fato, né? O líder, para nós, eu acho que é o grande exemplo de quem leva os valores para frente, né? Eu tenho certeza que quando essa organização foi criada, era muito fácil falar com o fundador, né? O fundador estava ali do lado, né? Há histórias do seu Raul, né? Fundador, que levava os filhos, inclusive, na fábrica no final de semana para ver o que estava acontecendo. Uma empresa de 19 mil funcionários, é impossível a gente ter essa circulação 24 horas, né? De todo o primeiro nível, o primeiro escalão da organização. Por isso, da importância da gente desenvolver, selecionar e atrair pessoas que comungam dos nossos valores. Porque só assim a gente vai conseguir fazer valer e permanecer essa cultura que olha para as pessoas, né? O nosso propósito é conectar pessoas e riqueza gerando prosperidade, né? Isso é muito forte, muito presente no nosso DNA. Então, se a gente não tiver uma liderança ativa, a gente nunca vai conseguir atingir 100% das pessoas 24 horas por dia. Tem um projeto que brilha mais teu olho? Olha, essa é uma boa pergunta. A organização tem vários projetos que brilham. Eu vou tentar separar em frentes, né? Quando a gente olha para uma frente de negócio, né, eu te citaria 3 projetos que, para mim, vão transformar a mobilidade
e vão reduzir, vão descarbonizar o sistema, né? A gente recém lançou, ano passado, na Fenatran, o ESIS, que é um eixo que se regenera, né? Cria maior autonomia, reduz o consumo de energia e está instalado nos caminhões dos nossos clientes, né? Produzido hoje por uma nossa vertical de tecnologia. Então eu acho brilhante quando a gente vê tecnologias como essa e o Compos, que é uma outra tecnologia de compósitos estruturantes que reduz 50% o peso das estruturas metálicas. Então, você imagina o que é um caminhão descendo a serra, tendo que frenar menos, consumindo menos energia e tal. E não bastasse isso, a gente também recém lançou o AT4T, que é o Autonomous Technology for Transportation, que é um bólito autônomo para ambientes controlados. Ainda no Brasil a gente não pode ter equipamentos autônomos circulando na rua, como a gente já vê nos Estados Unidos, né? Que melhora a eficiência interna, reduz acidente, não consome energia. Isso brilha meus olhos. Ir para dentro da nossa vertical de tecnologia e ver os nossos cientistas, eu vou chamar assim porque acho que não tem outra palavra, né? Olhando para produzir soluções para melhorar a vida das pessoas em mobilidade, né? Que no final do dia são pessoas trabalhando para pessoas, isso brilha muito meus olhos, né? Ver os nossos cientistas enlouquecidos, os olhos brilhando, querendo produzir soluções que vão melhorar a vida, né? A vida nossa, a vida da sociedade, reduzir o impacto ambiental, isso brilha meus olhos. Olhando o nosso braço social, né? Que está preocupado com o desenvolvimento da próxima geração, trabalhando com as crianças, né, com os jovens, ajudando os jovens a ter o primeiro emprego, a se formarem, né, dentro de uma organização. Nosso projeto Florescer está dentro das nossas unidades, né? Quer dizer, claro, fora do ambiente de risco, obviamente, né? Mas dentro das nossas unidades, ver as crianças se desenvolvendo, conversando com os nossos executivos, que viram professores em algum momento, que se sentem ajudando a sociedade a evoluir, isso brilha meus olhos. Quando eu vejo uma organização que cresce, né? Ontem a gente estava conversando com os nossos recém-colegas do México, fizemos uma compra de uma empresa de fricção no México, e ouvindo eles dizer, a gente sabia que ia dar certo, porque no primeiro dia a conexão foi tão grande, né, que a integração da cultura foi fácil, né, porque tinha um desejo de dar certo. Isso brilha meus olhos. Então, olhar para uma organização que se move de maneira orgânica, né, que aonde põe a mão quer fazer bem feito e que coloca o coração na ponta da chuteira, vamos falar um pouquinho de futebol aqui, né? Isso brilha meus olhos, né? Saber que a gente quer produzir o bem, né? Claro, tá olhando para negócio, sem dúvida, tá olhando para gerar mais renda, sem dúvida, mas fazer isso de forma estruturada, isso brilha meus olhos. Olhar as pessoas crescerem nessa organização, porque, né, Edu, assim, eu cheguei com uma tarefa super importante, que é ajudar a criar o novo pipeline de sucessão. Por quê? Porque a Randon Corp não tem pipeline de sucessão? Não, porque ela começou a esgotar o seu pipeline, porque ela foi crescendo e os talentos foram sendo alocados, né? Foram sendo convidados a novas oportunidades. Gente que está indo para o México, para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, para a Índia. Quando a gente vê as pessoas crescerem, né, e se desenvolverem, isso brilha meus olhos. Falou uma coisa que a gente toca muito aqui no Radar de Inovação, que é a inovação não necessariamente é um produto de tecnologia, ou até às vezes nem usa muito de tecnologia, mas é fazer de um jeito diferente e ser uma solução para alguma coisa, ela não ser a inovação pela inovação. Então, quando tu traz desde a automação até trazer jovens para dentro da empresa, eu acho que está falando um pouco disso, né? Achar soluções que de fato têm um impacto e que não necessariamente vai ser um produto em si. Então, por isso, né? Quando a gente institui o comitê de ESG e traz para a mesa um grupo multidisciplinar e começa a disseminar a lógica do ESG na organização, a gente procura, em tudo que faz, claro, estou exagerando um pouco com as tintas aqui, mas procurar soluções que tenham impactos positivos, né?
eu vou dar um exemplo para você, mais um, né? Assim, acho que para quem está nos escutando, os exemplos são importantes porque ele vai, de certa forma, tentando alimentar um pouco das ideias, né? Nós vamos lançar agora em maio 2 programas importantes para nós. Um que a mercado a gente está chamando de Leading the Future. Por que o nome em inglês? Porque nós somos uma empresa hoje que está em 125 países, temos 36 plantas espalhadas e queremos trazer pessoas do mundo inteiro para conectar com a gente e ajudar a gente numa nova jornada de crescimento. Então, nós vamos abrir inscrições para que as pessoas possam se inscrever, né? Não bastasse isso, a gente internamente está lançando um programa que chama Potencialize-se. Por quê? Porque nós queremos também formar um grupo interno que vá se juntar com o grupo externo, aí que você está me falando do jeito diferente de fazer as coisas, né? Para que a gente crie um ambiente de inovação, né? A história do outside in, do inside out, ou seja, de dentro para fora, de fora para dentro. Criar um grupo que possa compartilhar conhecimento e produzir soluções com as novas dores da organização, né? Nós, quando crescemos, né, tínhamos dor do calcanhar de Aquiles, a dor do crescimento, né? A gente era desproporcional na infância. A Randon Corp é uma empresa que tem 75 anos, mas que parece jovem, continua crescendo. Então ela tem suas dores, ela está crescendo, ela precisa resolver soluções. E para isso a gente está criando programas para atrair pessoas de fora e de dentro, né? Para poder acelerar ainda mais o nosso crescimento. Eu até estava te dizendo, vou até dizer para as pessoas que estão em casa, né? Você que está aí nos escutando de certa forma e está interessado em construir o amanhã conosco, eu te convido a estar atento às nossas redes sociais, seja nas profissionais e não profissionais, porque em maio a gente vai abrir inscrição para o nosso Leading the Future. Vai ser um prazer ter você conosco construindo o amanhã, né? Você que está nos escutando, a turma que está aqui no estúdio conosco, que fique à vontade também para se inscrever. A gente quer atrair gente que tenha conexão com nossos valores e que queira fazer parte de um amanhã melhor, né? Fazer parte de uma organização que quer produzir um amanhã melhor. Aí, maio é quase amanhã mesmo, né? Maio é literalmente quase amanhã, é verdade. Como é que faz a gestão? Assim, tem tanto projeto, tu falou lá no começo que tá no DNA, é transversal. Como é que se faz a gestão disso? E emendando já outra pergunta, como é que se promove a inovação, a que também os times tragam as ideias, como essas ideias tramitam dentro da empresa? Então, a organização aprendeu a trabalhar muito por meio dos comitês. Claro que você precisa ter alguns responsáveis. Se a gente pegar as nossas metas ESG, então, por exemplo, mulheres na liderança é uma responsabilidade de todos, mas pessoas de cultura é uma área que vai ajudar a dar ritmo, a dar tração nesse tema. Vamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Nós temos uma área de meio ambiente que ajuda a dar tração, mas vou te dar um exemplo. Recém fizemos um investimento de 17 milhões na nossa fábrica de controle de movimentos, que é a Frase Mobility em Forqueta, que é uma região metropolitana de Caxias do Sul, onde fizemos a instalação da caldeira verde. Já reduzimos 20% dessas emissões só com o consumo de biomassa. Então, meio ambiente dando tração a isso. Vamos ampliar a nossa participação em novos produtos. Nossa vertical de tecnologia vai dar tração. Então, nós aprendemos a ter comitês e reportes regulares ao comitê executivo do qual eu faço parte e tenho o nosso presidente presente, para que a gente possa dar tração a esses temas e dar seguimento a isso, né? Porque senão, aquela história, né? Se a gente não tiver um responsável também que ajude a dar tração, tudo é muito granular, né? Ele é muito horizontalizado na organização, mas sempre a gente tem alguém que é o primeiro responsável desse tema, né, para a gente ajudar a dar essa velocidade que precisa para a organização. Estamos às vésperas de começar agora a pensar nas metas 2030, 2035. Mas já, Marcos, se maio é amanhã, 2030 está quase lá, né? E se a gente quer construir o amanhã, a gente não pode olhar só para o que está acontecendo agora. Vamos ter que olhar para economia circular, vamos ter que olhar para como é que a gente cria mais parcerias estratégicas com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, para ampliar a nossa maneira de produzir e gerar soluções de mobilidade. Então a gente já está conectando esse grupo
que vai além dos nossos muros, né, para construir as nossas metas 2030. E onde que se busca, para além dos muros, assim, tanto a inspiração, o conhecimento, as boas práticas de outros lugares? Para onde vocês estão olhando? Olha, nós temos dentro da nossa vertical de soluções, a gente tem a Conexo, é uma empresa, né, que ela não está com a tecnologia produto, ela está com tecnologia sistema. Então ela está conectada com as principais universidades para olhar as tendências que tem de fora e alimentar o sistema para dentro. Esse é o primeiro ponto. Nossa área de tecnologia e nossas áreas de negócio estão constantemente em viagem. Tivemos aí uma missão China, né, há pouco tempo atrás, e fomos com vários executivos para a China para olhar o que está acontecendo no mundo. E é surpreendente, né? Porque assim, o que a gente encontra, né, do outro lado do hemisfério, né, principalmente com a cultura oriental, abre para nós um campo de oportunidades imenso, né? Fazemos squads internos também. Então, o nosso centro de tecnologia Randon Corp, que fica lá em Caxias do Sul, né, que é uma das nossas verticais, hoje, para você ter uma ideia, 90% da nossa receita que é gerada nessa vertical não é interno, são os nossos clientes e potenciais clientes que usam o nosso centro. Então, a gente também tem aprendido com o nosso... Estamos mexendo com nanotecnologia, né, que né, às vezes não tem nem aplicação só na indústria automobilística, estamos falando em aplicação na indústria alimentícia, na indústria de cosméticos. Então, a gente amplia a nossa conexão não só com os clientes, mas sobretudo também com as universidades no Brasil e fora do Brasil. Temos então hubs, né, como eu te comentei, a própria Conexo, que é uma das empresas do grupo que está dentro da vertical de serviços, e a própria área de tecnologia, que é uma vertical específica, que tem feito essas pontes, olhando principalmente para o que eu tenho do outro lado do hemisfério, que tem acelerado muito a tecnologia, o que antes não era tão visto pelas empresas do hemisfério ocidental. A gente está se encaminhando para o final, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre a tua trajetória também. O que te cacifou para trabalhar nessa área? O que tu acumulou de experiência que hoje tu consegue aplicar com mais facilidade, enfim? Eu não sou uma pessoa tradicional de pessoas de cultura. Minha formação não são das formações mais tradicionais, né? Eu vim da engenharia e em algum momento da minha carreira eu percebi que eu poderia contribuir. Eu vou crescendo na minha carreira para uma área que não era tão conhecida no passado, que sim, nas empresas norte-americanas a gente tinha o Environment, Health and Safety, que era saúde, segurança e meio ambiente. E como tinha muita relação com a cultura, como você cria uma cultura de segurança, eu fui me inclinando para a área de saúde, segurança e meio ambiente. Por uma questão de formação, eu continuei a minha vida acadêmica, né? Sempre tive presente na vida acadêmica, acabei fazendo mestrado, doutorado, inclusive em cultura e engajamento. Isso foi me direcionando para a área de pessoas de cultura. E como tive minha formação inicial trabalhando como gerente de projetos, gerente de engenharia, né, em áreas de negócio, a visão de negócio me ajudou a juntar um pouco da academia, um pouco da perspicácia da área de cultura e de negócio, me ajudou a ir migrando para a área de pessoas e cultura. Onde eu me realizo, que eu acho que acho que mais importante, né? Quando eu consigo conectar o desejo das pessoas com a necessidade da organização, eu de verdade me realizo. Eu acho que você perguntou onde é que brilhava meus olhos olhando para a organização, mas onde é que enche meu coração, né? Quando eu vejo as pessoas, como de certa forma a gente conectou o desejo das pessoas para o caminho que elas queriam ter, na trilha que a organização precisava, e fazer com que isso se desse no momento mais adequado possível. A pessoa preparada para aquele desenvolvimento, para aquela nova tarefa, claro, 70% preparada, os outros 30% vai aprender on the job, né? Com o desejo da organização, vendo as pessoas evoluírem, crescendo, produzindo, se realizando e a organização crescendo, aí que eu me realizo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos segmentos, então serviços, cosmético, alimento, químicos, né, embalagem, e hoje estou na empresa de automobilística. Eu acho que essa diversidade também de segmentos, de certa forma, contribuíram um pouco para me ajudar a ter um olhar também
um pouco também assim mais complementar para os negócios. Eu acho que tu fez um excelente fechamento falando de uma coisa que, para mim, pelo menos, é muito interessante, que não é ou as coisas, né? Não é ou o lucro, ou o desenvolvimento social, ou o meta, ou o bem-estar dos colaboradores, né? Tudo pode coexistir, inclusive, podem andar juntos e um abastecer o outro. Mas eu não quero que esse seja o fechamento, quero te dar a oportunidade agora de falar com um recado final, convidar as pessoas para assistir alguma coisa ou se inscrever de novo, enfim, o espaço é teu. Legal, deixa eu aproveitar aqui e me direcionar a você e a turma que está em casa. Então, assim, primeiro agradecer mais uma vez pela participação. Puxa, um prazer estar aqui, uma honra, né, com 180 dias estar aqui, poder falar em nome da Randon Corp, né, um privilégio, né, estar aqui, poder dividir um pouquinho dessas experiências, convidar a turma que está em casa a conhecer um pouco mais da Randon Corp. Turma, vocês que estão aí em casa, a Randon Corp nasce, né, como uma empresa produtora de implementos, carreta, semi-rebox e tal. E hoje, para quem não teve a oportunidade de nos acompanhar, somos uma empresa com 5 verticais de negócio, 125 países, 19 mil pessoas. Então, eu te convido a acompanhar um pouco mais a gente na rede social, para conhecer um pouco mais dos nossos projetos, né, saber um pouco mais do que a gente tem feito, conectar a gente quer estar conectado com gente que quer construir o amanhã de maneira responsável e sustentável. Tá atento aos nossos programas, né? Para nós ter pessoas que comungam com os nossos valores é muito importante. Não, e eu queria deixar um recado para a turma que está nos escutando que é possível sim a gente construir o amanhã, gerar lucro, né, e construir a felicidade no trabalho. As pessoas podem sim se realizarem no trabalho, produzirem, né, ampliarem o seu escopo e impactarem positivamente o seu entorno, né, e é muito importante vocês buscarem uma organização que conecte os teus valores e o teu momento de vida, né? Sucesso ao canal, né, tenho acompanhado o canal, vi a oportunidade de passarem diversas pessoas aqui, né, com diversas experiências e diversas histórias. Que bom e que privilégio novamente poder fazer parte desse grupo tão particular, né, e deixar a gente à disposição, né, para que vocês possam acessar as nossas redes sociais, conhecerem um pouquinho mais da gente e te agradecer mais uma vez pela gentileza em me receber aqui. Eu que agradeço, papo muito legal. Já fica convidado para voltar aqui, porque eu acho que a gente tem muito mais coisa para falar. Muito obrigado, Marcos. Obrigado você, Edu. Um abraço. Olha, para você que assistiu o Radar de Inovação, eu tenho um recado dos nossos patrocinadores. Acreditamos que o futuro se constrói com responsabilidade e ética em tudo que fazemos, investindo no futuro do Rio Grande do Sul com transparência, diversidade e impacto ambiental positivo. Corsã, nossa natureza, movimenta o Rio Grande, @Corsã Oficial. BH Energia Renovável é energia que gera transformações, gera oportunidades, gera sustentabilidade. Somos um ecossistema circular em que tudo é aproveitado e reaproveitado. BH 20 anos. Reinventar o futuro agora. @BH Energy. Comprometida com a sustentabilidade, a Randon Corp segue investindo em soluções que reduzem impactos ambientais e impulsionam a mobilidade sustentável. Seguimos juntos, construindo o amanhã. @Randon Corp. E na Lojas Renner S.A. temos o compromisso de avançar cada vez mais para um negócio circular, regenerativo, de baixo carbono, estimulando e possibilitando que nossos clientes façam escolhas conscientes. Buscamos uma moda responsável, baseada em iniciativas colaborativas. Saiba mais em lojasrennersa.com.br @Lojasrenner. Radar de Inovação fica aqui, volta na semana que vem. Até lá!